Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Raifran e na aula de hoje vamos estudar o conteúdo que é adição e subtração de números racionais na forma decimal. É um conteúdo muito importante que a gente vai utilizar não somente no sexto, vai ser uma ferramenta para o sétimo, para o oitavo e assim em diante, tá ok? Então vamos lá. Retomando o conteúdo, pessoal, eu queria falar o seguinte, né? O que você pensa quando falamos em números decimais? Antes de conceituarmos, que tal pensarmos em algumas situações que podemos lembrar situações com os números decimais, ok? Você sabia que os corredores nas pistas, ao participarem das Olimpíadas, batem recordes ao contarmos o tempo? E que décimos de segundos podem fazer a diferença e decidir entre ganhar ou perder? Então aqui uma situação. Vamos ver aqui outra, né? Através dos décimos, centésimos ou milésimos de segundos, os atletas também definem colocações de um pódio, ou seja, valendo um ouro. Então aqui em diante, vamos ver as definições matemáticas sobre operações com os números decimais, após esses exemplos. Os números decimais, que fazem parte dos conjuntos dos números racionais, têm como principal característica a representação de seus elementos na forma de fração. Ou seja, todo número pode ser escrito na forma de fração, é o número decimal. E aqui nós temos o número 4. Ele é o número decimal porque eu consigo escrever o número 4 sendo 20 quintos. Como eu consigo escrever na forma de fração, ele é decimal. Olha aqui o segundo. O segundo nós temos 0,25. 0,25. Ele está escrito na forma decimal porque ele equivale a 1/4, ok? O nosso próximo exemplo é 50%. Essa forma de porcentagem, eu consigo escrever 50% sendo 50 sobre 100, ou 50 centésimos. Como eu consigo escrever na forma de fração, ele é decimal. Então, como sabemos, né, esse conjunto numérico possui 4 operações básicas bem definidas. E hoje vamos focar na adição e na subtração, ok? Então vamos lá. Agora, pessoal, vamos ver a nomenclatura dos números decimais, ok? A fim de facilitar as definições que virão a seguir, estabelecemos algumas nomenclaturas. O número decimal é formado por sua parte inteira e pela parte decimal. A parte decimal é organizada da seguinte maneira: em décimos, centésimo, milésimo, décimo de milésimos, centésimo de milésimos e assim por diante. Veja aqui alguns exemplos, né? Aqui nós temos o número 2,4132. Para cada posição deste número, vai ter uma nomenclatura. Perceba que o número 2, nesta posição, chamamos de décimos de milésimos. O número 3, a posição dos milésimos, assim como o número 1, dos centésimos, o número 4, dos décimos, e o número que vem antes da vírgula, nós chamamos de parte inteira. Então, para todo número que é decimal, essas são as nomenclaturas mais comuns que nós utilizamos, ok? Grava cada um deles que a gente vai utilizar daqui em diante. Já agora, na adição com os números decimais, vamos ver a seguinte definição. A adição de números decimais é definida, ok, nessa operação onde devemos somar a parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, centésimos com centésimos e assim sucessivamente. Em outras palavras, devemos colocar vírgula abaixo de vírgula, ok? Vamos ver o seguinte exemplo. Determine a soma, né? Ou seja, o valor de 1,442 mais 2,4. Aqui escrevemos 1,442 e vamos adicionar com 2,400. Ou seja, 2,4. Então, como nós vimos anteriormente, vamos ver centésimo com centésimo, décimo com décimo, milésimo com milésimo e assim em diante. Então, quando eu somo 2 mais 0, vai ficar 2. Agora, 4 mais 0, 4. 4 mais 4 é igual a 8. Vamos repetir o quê? A vírgula, porque nós colocamos que vamos colocar vírgula abaixo de vírgula. E, por fim, eu vou somar 1 mais 2, que é igual a 3. Perceba que a definição que nós anteriormente falamos, aplicamos aqui. Cada um na sua posição, ok? Esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos para o próximo? O nosso exemplo número 1, vamos falar o seguinte, né? Que lembrando que nessa operação devemos somar a parte inteira com parte inteiras
décimo com décimo, centésimo com centésimo e assim sucessivamente. Em outras palavras, novamente, vírgula abaixo de vírgula. Determine o valor da soma de 5,251 mais 3,12. Então, gente, reescrevemos 5,251 adicionando com 3,120, ou seja, 3,12. Vamos observar aqui na posição dos milésimos, vamos somar 1 mais 0, que é igual a 1. Agora vamos somar 5 mais 2, que vai ser igual a 7. Após isso, vamos somar 2 mais 1, que é igual a 3. Vamos repetir a vírgula e finalizamos com a parte inteira, ou seja, 5 mais 3 vai ser igual a 8. Basta colocar, pessoal, vírgula abaixo de vírgula e fazer a adição, cada um na sua posição, ok? Vamos prosseguir aqui com a nossa aula, né? Nosso segundo exemplo, exemplo número 2, nós temos de novamente, lembrando que nessa operação nós devemos somar a parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, centésimo com centésimos e assim sucessivamente. Em outras palavras, vírgula abaixo de vírgula. Você vai ouvir muito isso, para que você possa colocar na sua mente. Então, vamos lá. Determine o valor da soma de 6,91 mais 1,023. Vou colocar a primeira parcela, que 6,91 é equivalente a 6,910. E vou adicionar com 1,23. Ou seja, vamos ter que somar 1, momento o 0 com 3, que é igual a 3. Já aqui, vamos na parte dos centésimos, vai ser 1 mais 2, que vai ser igual a 3. Na parte dos décimos, 9 mais 0, que vai ser igual a 9. Vamos repetir o quê? A vírgula e a parte inteira, ou seja, que vem antes da vírgula, 6 mais 1, 7. A nossa resposta é 7,933, ok? Essa é a parte da adição, não esqueça. Vamos prosseguindo aqui e vamos falar do segundo momento. O segundo momento fala sobre a subtração com os números decimais. Ela é muito parecida com a adição. Só temos que ter alguns detalhes que a gente precisa revisar, ok? Então vamos lá. A subtração entre dois números decimais dá-se do mesmo modo que a sua adição. Operamos a parte inteira com parte inteira, décimo com décimo e assim sucessivamente. Vamos ver esse nosso primeiro exemplo, né? Determine o valor da subtração de 9,873 menos 4,453. Análogo à adição, vamos fazer o quê? Repete a primeira parcela, né, que é o nosso 9,873, menos o nosso subtraindo, que é 4,453. Vamos fazer parte, no caso, do milésimo com milésimo, décimo com décimo e centésimo com centésimo, cada um com a sua posição. Então, na parte do milésimo, vai ficar 6 menos 3, que é igual a 3. Na parte do centésimo, 7 menos 5, que vai ser igual a 2. A parte do décimo, 8 menos 4, vai ser igual a 4. Vamos repetir a vírgula e finalizando com a parte inteira, aquela que vem antes da vírgula. 9 menos 4 vai ser igual a 5. Então, a nossa diferença, ou seja, o resultado da subtração, vai ser 5,423, ok? Vamos fazer mais exemplos para a gente entender melhor esse conteúdo. O exemplo número 1 da subtração, nós temos o seguinte, que temos que lembrar que nessa operação vamos subtrair parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, centésimos com centésimos e assim sucessivamente. Em outras palavras, vírgula abaixo de vírgula. E nessa ocasião, vamos determinar a diferença entre 5,251 e 3,12. Repetimos o primeiro valor, que é de 5,251, e vamos fazer a diferença com 3,120, ou seja, 3,12. Vamos fazer a subtração, onde vamos olhar posição por posição. Então, na parte do milésimos, vamos ter 1 menos 0, que é igual a 1. Na parte do centésimo, 5 menos 2, que é igual a 3. Na parte do décimo, 2 menos 1, que vai ser igual a 1. Repetimos a vírgula e a parte inteira, nós vamos ter como resultado o número 2. 5 menos 3 é igual a 2. Então, esse é o nosso resultado. Fizemos o nosso primeiro exemplo, vamos fazer mais um para a gente entender 100% desse conteúdo. Olha, mas novamente nós temos que lembrar que nessa operação vamos ter que subtrair parte inteira com parte inteira, centésimos com centésimos e assim sucessivamente. Em outras palavras, vírgula embaixo de vírgula. Determine o valor da subtração entre 3,141 e 2,1. Então, você vai colocar o primeiro valor,
que é o minuendo, que é 3,141. E nós vamos fazer, no caso, a diferença com subtraindo 2,100, ou 2,1. Na mesma situação das outras, vamos ver aqui os milésimos, que é 1 menos 0, que é igual a 1. No caso dos centésimos, vai ficar 4 menos 0, que é igual a 4. A parte dos décimos, vamos ter 1 menos 1, que vai ser igual a 0. Novamente, vamos ter que repetir a vírgula. E a parte decimal, ou seja, a parte inteira que nós vamos utilizar, é 3 menos 2, que vai ser igual a 1. Então, aqui nós temos o resultado dessa diferença, ok? Entenderam esse exemplo? Então, aqui a gente vai fazer o nosso resumo, tá ok? Aqui nós temos algumas palavras-chave para resumir todo o conteúdo. Primeiro, nós estudamos as operações de adição e subtração. O que é importante, né? Que você vai colocar vírgula abaixo de vírgula, sempre colocando décimo com décimo, centésimo com centésimo e milésimo com milésimo, ok? Então, pessoal, aqui a gente fecha a nossa aula. Não esqueça de você entrar na nossa plataforma Eduque e até a próxima aula.